93 e 98. 30 anos, né? 90, 93 e 98, né? Mais de 30 anos, né? Então tem uma estreita relação com o Partido dos Trabalhadores, né? Não só, como já falei, a nível local e estadual, mas também nacional. Enfim, mas nós vamos falar hoje aqui de saúde, né? Nonato Pinheiro, os amigos mais próximos, familiares, né? Sabe que o Nonato Pinheiro foi transplantado, né? Teve aí a bênção de Deus e a competência dos homens de implantar nele um novo coração. E aí a gente teve essa polêmica agora recente aí do Faustão, porque o Faustão de repentemente anunciou, saiu na mídia, se afastou do trabalho, se aposentou, precisava trocar de coração e de repentemente já recebeu o coração, o homem já está conversando, já está consciente, falando, e aí se levantou muitas especulações em relação a isso. E aí eu conversando com o Nonato Pinheiro, ele disse: André, eu posso ir lá falar, porque eu tenho né, autoridade para falar sobre transplante, porque eu fui transplantado. E aqui ele está para conversar com a gente, né? São 10h18. Bom dia, Nonato. Fique à vontade para a gente bater um papo um pouco sobre esse assunto aí, sobre essa polêmica que está tomando de conta, pelo menos por alguns dias aqui, das mídias sociais. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes e telenautas da Rede Educadora. Esse assunto é um assunto muito caro, porque é um assunto muito sério para estar se fazendo ilação, como estão fazendo agora com a questão do Faustão. Raciocina comigo. Eu acho que a grande mídia, como eu vi o José de Souza, que é cronista da Folha de São Paulo, do UOL, fazendo perguntas, questionando a questão do transplante do Faustão, insinuando que realmente houve prevaricação, talvez do Ministério da Saúde ou do programa SUS, que que faz a captação dos órgãos para ser transplantado, e isso é uma coisa totalmente infundada. Não existe possibilidade nenhuma de ter fura-fila em transplante de coração. E acho que em qualquer um outro transplante, mas principalmente do coração. Porque a fila criada, e não é verdade que o Faustão de uma hora para outra, o Faustão vinha há meses fazendo uma via sacra, fazendo os exames necessários, porque se você tiver uma cárie no dente, você não faz um transplante. Você tem que examinar pulmão, fazer catéter lá no pulmão, ver como é que está a pressão do pulmão. Você tem que examinar tudo da pessoa, você vira a pessoa pelo avesso para fazer um transplante. E aí, quando você faz todos os exames, inclusive o último é um exame de pulmão, você tem que ver se seu pulmão está flexível, está bombeando, ou se ele está rígido. Se ele estiver rígido, você está fora do transplante. Porque se você fizer, você morre na mesma cirurgia. Então, gente, a quem interessa isso? Porque Faustão é um homem do grande capital. É um homem que serviu a Rede Globo anos e anos. A quem interessa isso? Interessa você criar uma suspeição sobre o Ministério da Saúde e sobre o programa do SUS para afastar as pessoas de fazer doação de órgãos. Isso é que está em jogo e prejudicar milhares e milhares de pessoas que vão ter necessidade de fazer um transplante. E as pessoas dizem assim: eu não vou doar o órgão do meu filho, acabei de perder meu filho, uma dor muito grande, como aconteceu no meu caso. O menino com 21 anos foi atropelado por um imbecil que invadiu a caminhada na Avenida Bezerra de Menezes, que ia fazer lá, entregar um documento lá na Secretaria de Segurança Pública, e atropelou o rapaz chegou a falecer, e essa família teve a grandeza, o amor de fazer doação de todos os órgãos desse filho. Olha, cara, você perdeu um filho de 21 anos, receber a pancada de uma notícia dessa, e ter a capacidade de ter esse gesto grandioso de doar para salvar várias vidas, como foi o meu caso. Então isso é uma coisa muito importante. Gente, você fazer um transplante de coração, primeiro critério, essa questão de você estar na fila, como é que você entra na fila?
Porque você tem que passar por essa via sacra de exame. Quando você terminar o último exame, aí você entra numa fila para dizer que você está apto a fazer o transplante. Mas não, essa fila não é numérica. Não é o primeiro da fila que tem o direito, não. Quando o órgão chega, tem que ser compatível com você. Na altura, no peso, na caixa torácica, na questão sanguínea. São 1000 critérios que você tem que ter para receber aquele órgão. Então você vai... E você toma imunossupressor antes mesmo de ser operado. Para poder o órgão ser rejeitado pelos outros órgãos. Entendi. Depois tem outros critérios. Quando você diz assim, sim, mas se chegar o coração aqui e tem 3 pessoas que são compatíveis com aquele órgão. Quais são os critérios de desempate? Desempate. Primeiro, o mais novo. Tem ainda uma vida pela frente. Porque tem uma vida pela frente. Segundo, o que tiver mais debilitado, que tiver menos que os 14 anos, se não fizer daqui a tal dia, ele não tem jeito, morre. Então são esses critérios, são critérios muito sérios para as pessoas saírem fazendo ilação e desinformando a população, prejudicando a própria população na eventualidade da necessidade de fazer um transplante. Isso me preocupa muito, porque eu sei o que eu passei e eu sei o que é você ficar no hospital, como eu fiquei 2 anos em Fortaleza. Você esperou quanto tempo, Nonato? Eu esperei, quando eu estive pronto para poder... 5 meses? Dizer assim, eu tô apto a fazer o transplante. Está pronto, pode trazer que recebe. No meu caso, apareceram 5 coração. 2 a minha médica rejeitou. Certo. Só ela pode explicar porque que ela rejeitou. Certamente, ela avaliou que aquele coração, se eu fizesse transplante com aquele coração, não resistia. Porque devia ser coração de uma pessoa mais velha, entendeu? E no meu caso, que eu estava muito debilitado, teria que ser de um jovem que tinha realmente condição, um coração novo, né? 2, por irresponsabilidade do hospital, que faltou um coagulante, uma ampola de coagulante, que custa R$50 na farmácia, só que a farmácia não vende, só vende para o hospital, porque senão a pessoa, se você chegar na farmácia e pedir um coagulante e tomar, e o seu sangue está lá no seu corpo... Exatamente. Então não vende, só vende para o hospital. E esse coração, dei a sorte, infelizmente, é muito triste, gente, você ser transplantado, porque você sabe que para você sobreviver, alguém vai ter que morrer por você. Isso é uma coisa que me perturbou muito. Lógico que você não tem nenhuma responsabilidade com isso, você não tem nenhuma culpa disso, mas psicologicamente é uma coisa muito ruim. Então, eu gostaria de dizer aqui, gente, que estão fazendo aí, essa grande mídia está fazendo, a grande mídia perversa, que não tem pena de pobre, não através de estar preocupada com o interesse dos pobres, que vai pelo SUS fazer um transplante. Eu fui pelo SUS, fiz 2 cirurgias delicadas pelo SUS. Uma foi botar um CDI aqui que custava, um aparelhinho que custa 120 mil. Como é que eu ia botar se não fosse o SUS? Em 2013 eu fiz essa cirurgia, fiquei mais 2 anos, doutor Cabeto... Já depois do transplante? Não, antes do transplante, né? 2013. Doutor Cabeto Doutor Cabeto que botou, doutora Tatiana que botou, mas Ramando doutor Cabeto. Ele que diagnosticou. E com 2 anos depois, eu fiquei sendo paciente dele, e ele me diagnosticou que eu tinha que fazer um transplante. Certo. Aí eu conheci a doutora Germana Porto Linhares, que é uma das médicas clínicas cardíaca do Instituto do Coração, de Fortaleza. Conheci ela e fiz uma consulta com ela numa crise que eu tive, que fui parar no Hospital Becejana, e eu disse para o doutor Cabeto, se é que eu vou ter que fazer um transplante, eu vou ficar agora sendo atendido pela doutora Germana, porque eu não tenho condição de ir para Sírio-Libanês, o Instituto do Coração, ou para Cleveland, né? Para os Estados Unidos. Né? Que lá nos Estados Unidos, gente, tem coração artificial que você bota, você fica 5 anos, 6 anos, 4 anos. Depois troca. Para esperar. Pela doação de um coração, que foi o caso do Faustão. O Faustão disse: eu tenho que comprar um coração porque estava para morrer. Ia comprar um coração artificial para esperar o coração. Não que o coração chegou, ele já estava numa fila de espera enorme. Entendi. Entendeu? Então não houve nada disso, essa desinformação. A questão do transplante é uma questão séria demais. Quem puder, se acontecer uma fatalidade dessa, que você possa fazer um filho, ou um parente, uma pessoa jovem que possa... Até mesmo quem está ouvindo a gente, né? Diga para a família que é doador. Diga a família que faça doação, que isso é um ato de amor muito grande. Quando você perde a vida,
você simplesmente vai para o cemitério e vai entrar em decomposição. Então, por que não salvar uma outra vida que está ali esperando? Então, essa é a questão. Então, essa que estão fazendo é ilação, é para prejudicar o governo Lula, é para insinuar que a prevaricação no governo, logo no Ministério da Saúde, trazer essa suspeição na cabeça do povo, que o Brasil, gente, é o único país que tem um plano de saúde universal para todos os brasileiros, ricos e pobres, de graça. E não só para brasileiro, para qualquer pessoa de qualquer país que esteja em nosso território. Em nosso território, se sofrer, vai ser atendido pelo sistema de saúde. Então isso é uma coisa muito... Só no Brasil tem isso, gente. Os Estados Unidos, esse país enorme, de rico, que quer ser dono do mundo, você tem que pagar tudo. Então você tem que arranjar dele, seja lá onde, mas você não faz nada de graça na saúde lá. E aqui nós temos. Tem dificuldade? Tem. Porque a fila de espera, todo mundo sabe a fila de espera do SUS. Por quê? Porque é pouco recurso, porque os ricos desse país só quer que o governo reserve milhares e milhares de milhões e bilhões para poder pagar o serviço da dívida. Eles não estão preocupados com a fome do povo, com a mortalidade do povo, com a fila do SUS. Então é isso que a gente tem que compreender para não entrar nessa onda desses ricaços querendo sacanear cada vez mais a pobreza. Nonato, você fez seu transplante em que ano? Eu fiz meu transplante, eu fiquei 5 meses na fila, mas fiquei 2 anos em Fortaleza. E eu ainda fiz, porque eu tive, graças a Deus, tive uma mínima condição de fazer vários exames particulares. Deveria ir para 4 médicos. Para poder... Pagando consulta, pagando coisa de R$1.000, mas teve exame até de R$5.000. Entendeu? Um cateterismo, por exemplo, é R$5.000, né? Cateterismo a gente faz tudo lá no hospital, né? Que faz de graça, né? Pra você ter ideia, depois você faz um transplante, uma semana depois você vai fazer um catete para tirar um pedacinho do coração. Isso você faz 2 vezes no primeiro mês e fica fazendo, no ano você faz mais 2, tirar um pedacinho do coração para ir para o laboratório, ver se não tem rejeição. Né? Então, você aí está com quanto tempo, você lembra? Faz 5 anos. 5 anos, né? Eu fui no dia 18 de 18 de março de 2018. Véspera de São José. Véspera de São José. Por isso que eu não deixo de ir para minha messazinha lá no... Agora eu faço... É uma pergunta mais que tem uma resposta óbvia, né? Funcionou, né? Sucesso total porque você viu a vitória do Lula e não caiu para trás, né, Nonato? Não. Porque foi apertadinho, viu, meu amigo? O sufoco foi grande, gente. O sufoco foi grande. Mas veja só, eu fui bem sucedido, mas eu fiquei 60 dias sem andar. Porque quando eu fui fazer o transplante, eles, olha, vocês vão ter que... O senhor vai ter que aprender a andar de novo. Eu pensei que a gente ficar só assim meio tropo. Só cambaleando. Né? Cambaleando, né? Que nada, meu amigo. Você não anda nem o pé. No outro dia. E logo no outro dia, no dia seguinte que você acorda, já está o fisioterapeuta na beira da sua cama para poder lhe levantar, para fazer exercício, né? Com você. Começa. Só que eu tive eu passei por. Eu tive que fazer 4 hemodiálise. E nessa questão, o catete que estava o acesso que estava na minha virilha para fazer essa hemodiálise, criou um edema na minha perna direita. Que ficou enorme, parece as coxas de Pelé, e a outra, eu vesti uma pijama de número 3, uma perna era uma saia, e a outra perna faltava não entrar. E eu não tinha condição de caminhar até o banheiro, entendeu? Sofri demais. E depois que eu passei 13 dias na UTI, vim para a enfermaria, com 3 dias eu voltei para fazer nova cirurgia, porque criou um derrame no pericárdio, criou um líquido com sangue, que eu tinha que ser extraído desse líquido, porque ele não ia ser absorvido pelo próprio organismo, entendeu? Então... Foi uma verdadeira luta, né? Foi uma luta grande, graças a Deus estou aqui, estou inteiro. A gente não pode dizer, você... Não, um cirurgiado, ele nunca mais é o mesmo, até porque ele nunca mais vai parar de tomar medicamento. Eu tenho os meus imunossupressores, eu vou tomar até o último dia da minha vida. Certo. Entendeu? Quer dizer, qualquer hora você pode ter uma rejeição. Entendi. Não é uma coisa assim simples. Agora mesmo eu fui fazer um exame, aí eu estava pré-diabético. Quer dizer, aí tira massa, diminui arroz,
diminui qualquer tipo de refrigerante, qualquer tipo de doce, bolo. Quer dizer, é uma série de sacrifícios que a gente tem que fazer para manter a vida, né? É verdade. Mas é isso, minha gente. Os nossos minutos aqui são poucos. Nonato, e aí você não tá naquela situação que nem pode ter raiva nem alegria, pode ter as duas coisas, né? Rapaz, tem um amigo meu que foi pro médico, rapaz, você não pode ter nem raiva nem alegria, na realidade, a recomendação é essa, só que eu tenho raiva e tenho alegria, entendeu? Tive várias raivas grandes, inclusive ontem eu tive uma raiva ontem ali, uma tolice aqui no meio da praça aqui. Tem um amigo meu que ele sofreu um infarto, né? Isso deve estar com uns 2 anos, né? E aí ele se afastou dos trabalhos e tal. Aí um dia nós estávamos numa reunião e ele falou, e aí ele fez uma explanação e colocou fez umas pontuações para serem atendidas, né? E aí ele complementou, olha, e eu não posso ser contrariado, porque eu acabei de sair do infarto, né? Então, tem essas brincadeiras, mas eu acho que, de um modo em geral, nós temos muito que agradecer ao Sistema Único de Saúde e brigar por ele, né? Brigar por ele. Eu não sei se você deve ter ouvido, acho que sim, que minha mãe sofreu um infarto, né? Você me falou, mas não foi, graças a Deus, não foi sério. Teve toda a assistência no Hospital São Camilo, depois foi para o Hospital Regional, muito rapidamente foi transferida para o Hospital Regional e estava só aguardando uma vaga, né? Foi para a área de cardiologia aqui do Hospital Regional. E aí, assim, meus amigos, você aí que pede, que fala em privatização, você que defende essa baboseira toda, você só vai saber o quanto é magnífico, gigantesco, maravilhoso o SUS quando você precisa, né? E esse hospital regional que nós temos aqui no Vale do Jaguaribe, que ainda não está a todo vapor, mas que em breve, se Deus quiser, estará. Isso é uma das maiores riquezas, isso é um dos maiores presentes, talvez o maior dos 126 anos de Limeira do Norte, esse hospital, porque os profissionais que estão lá, a estrutura, né, todo atendimento é algo assim, Nonato, que eu não tinha visto ainda nem na rede particular, de assistência ao paciente, de assistência ao acompanhante também, porque em muitas situações você vai, como acompanhante, você sai de lá quase doente, porque é dormindo numa cadeira de plástico, alimentação muito regrada, que é totalmente diferente do que acontece no Hospital Regional aqui do Vale do Jaguaribe, pelo menos no momento. Não sei se mais na frente vai definhar. Mas a gente tem que continuar essa luta, né? Parabenizando esses profissionais, cobrando dos nossos governantes, né? E fazendo parte do processo, porque as pessoas não querem fazer parte do processo, porque o processo é doloroso, né, Nonato? Ir para a rua, levantar a bandeira, né? Defender ideias, estar aqui no rádio conversando com o povo, esse processo é duro. Mas aproveitar, né, das benesses todo mundo quer, né? Mas enfim. Olha, esse processo que você fala, são poucos que faz. Mas a gente faz exatamente por isso, para poder atender a muitos. Porque uma parte não compreende, não vê a importância desse movimento, dessa pressão no governo. Agora, mas não tem que fazer uma pressão muito grande. Se a população brasileira não for fazer um movimento pesado para apoiar o governo, para o governo taxar os ricos, para arranjar tributo dos ricos, para dividir com os pobres, a gula desse Lira, desse Arthur Lira, e a pilantragem desse presidente do Banco Central, não tem dimensão, cara. Esse cara quer sabotar o governo. E aí Lula é chantagem por cima de chantagem. A fome deles não acaba nunca. Você você cede uma coisa aqui para eles, já estão pedindo outra. Entendeu? Então precisa uma pressão popular muito grande. E é importante que a população desperte para isso, gente. Senão daqui a pouco nós não vamos ter dinheiro para poder, como o Lula disse, olha, eu vou botar o pobre no orçamento e vou botar o rico no imposto de renda. E nós precisamos botar o rico no imposto de renda porque o rico não paga imposto. Exatamente. Só paga imposto o pobre. Agora o Lula subiu. Olha, quem ganhava R$ 1.900 por mês já estava no imposto de renda. Exatamente. O Lula subiu agora para 2.600
Que é muito pouco ainda. Nós temos, nós temos que chegar a 5, mas prometeu e vai chegar. Agora, precisa que a gente tenha... Não existe mágica. Se você desfalca aqui, você tem que tirar dali. Exatamente. Vamos tirar de quem? De quem nunca pagou, meu amigo. Exatamente. Não é cobrar mais imposto. É verdade. Se você quer ter uma cesta básica sem imposto, você tem que ir lá no Top Shop, lá fora do país, tem milhões, bilhões, sem pagar imposto. Você tem que ir lá tributar o cara. Sim. Nesses grandes fundos privados que tem no próprio Brasil, também não paga imposto. Tem que tributar esses caras. Os dividendos. Um banco ganha 10, 15 bilhões no ano, divide com seus sócios, e não paga ninguém imposto. Paga imposto. Isso não é possível, gente. E é injusto. E é injusto. Agora, nós temos que amenizar o custo da produção. Isso aí é viável, porque aí você vai baratear a geração do emprego. Exatamente. Né? Você isentar a cesta básica do imposto é importante. Agora, nós precisamos arrecadar. Estado forte é aquele que tem arrecadação para poder custear as despesas públicas. Que é despesa pública? É educação, é saúde, é cultura, segurança. Quer dizer, são todas essas questões, né, que nós temos que distribuir com apoio. E a riqueza também. Distribuir terra para o povo produzir. Exatamente. Entendeu? Donato, nosso tempo está curto, né? São 10h38, vou ter que ir para o intervalo. Ainda tem o Adelma aqui, ainda tem o Tom Gugel. Agradeço sua vinda aqui, né? E uma próxima oportunidade a gente está aqui mais uma vez batendo um papo. Muito obrigado, André. Queria até dar aqui um alôzinho para o senhor Adelmo. Senhor Adelmo, nós temos aqui um jornalista, um radialista, progressista, um cara sério, que faz um programa importante para esclarecer a nossa população, sem radicalismo, e o programa dele está muito pequenininho. Veja que como é que o senhor pode equacionar essa situação, porque o André merece um tempinho maior. Porque tem as propagandas, tem os contratos com alguma publicidade de alguma coisa. Quando ele vai fazer o programa dele, ele não salva mais nada. Entendeu? Então, veja isso aí do senhor Adelmo, porque o André merece, o programa merece, para contrabalancear também, né? Porque aqui na rádio também tem muita gente que não é fácil não, senhor Adelmo. Então a gente tem que equilibrar o jogo. Não é tirar e ter só um lado, não. É fazer só um balanço para as coisas funcionar a contento. Muito obrigado e um abração aí para o senhor. Tudo bem. Um abraço, Donato Pinheiro, 10h39.